Negócios e a gente vai analisar aqui os primeiros 4 meses do ano, já no finalzinho, né, do mês de maio, já com uma boa visão do que aconteceu em maio e as expectativas aí para o fechamento do semestre. O fechamento do semestre é sempre importante, dá para a gente aí uma visão bastante boa, a gente já começa a ter um pouco de percepção do que vai ser a próxima safra, né? Começa a ter uma visão das dificuldades, o que mudou em termos econômicos, uma série de coisas. A gente começa a ter um pouco mais de atenção com relação a isso. Mas dentro do nosso foco, a gente vem trabalhando também com os senhores as nossas discussões a respeito da gestão do negócio sob a, a ótica do capital de giro, a ótica do investidor, né? E por que essa preocupação tão grande em cima disso? E a gente vem passando conceitos para os senhores também em cima desse processo, como é que ele se forma. Uma das coisas que às vezes é bastante difícil de entender, quando a gente olha para uma demonstração de capital de giro e tem um estoque, tem um quanto a pagar, soma, subtrai, etc., é entender por que realmente esse processo impacta o nosso negócio. Eu preparei aqui um material bastante rápido que eu vou transmitir para os senhores agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tentando mostrar de uma maneira bastante breve quais são as inter-relações entre as contas de capital de giro e o caixa. Na verdade, o caixa compõe o capital de giro, mas de uma maneira diferente. Ele funciona como um amortecedor, como um colchão. Se a gente olha para o capital de giro, a gente tem que pensar um pouco sobre a estrutura de capital do negócio. Tá? E a gente já falou disso aqui várias vezes. O que a gente tem? A gente tem como origens de recursos o capital investido na empresa, ou seja, o que os sócios aplicaram, investiram, né, nesse negócio. Os fornecedores que nos dão eventualmente algum crédito para compra de mercadorias e bancos, a quem nós temos que recorrer quando o processo de equilíbrio aí de caixa falha, ou eventualmente até como uma fonte de financiamento para aquisições, para imobilizado, o que quer que seja. Do lado das aplicações, né, você tem os investimentos em imobilizados, ou seja, a estrutura física que a concessionária precisa ter, seus equipamentos, seus ferramentais, seus veículos, etc. Os estoques de veículos, de peças, para serem comercializados. O crédito que ela concede aos seus clientes, ou seja, transformada em recebíveis, pode ser desde o cliente final até mesmo a fábrica, né? Quando a gente executa um serviço em garantia, se formam contas a receber da montadora. E o caixa que deveria ser o mínimo possível, né? Dentro de uma estrutura lógica de aplicação de recursos num investimento, o lugar onde menos deveria ter dinheiro era o caixa, ou seja, em princípio, o caixa é uma sobra, né? É um desequilíbrio, e a gente busca o equilíbrio sempre desse processo. Quando a gente olha para essa estrutura, precisa entender também como isso aqui se relaciona, porque, embora a gente tenha as denominações, a gente está sempre falando de dinheiro, né? Então, o processo, quando se investe num negócio, a primeira coisa que se forma é um caixa, ou seja, o capital, ele transita pelo caixa, né? É esse caixa que vai comprar o imobilizado, investir, fazer o investimento e, eventualmente, até uma formação inicial de estoques.
E, eventualmente, também é esse capital que garante a obtenção de um recurso de terceiros para alavancar, eventualmente, o negócio e financiar imobilizado e etc. E a outra fonte de recurso de dinheiro vem do próprio fornecedor, que nos entrega a mercadoria para pagamento futuro. Até aqui tudo tranquilo, a gente já cansou de ver esses processos. O estoque vira venda, né? Essa venda vai virar recebíveis, uma partezinha dela vai virar caixa e uma parte dela vai virar até mesmo estoque, né? Porque ela posso receber um veículo usado, por exemplo, como parte de pagamento. E um dia esse recebível vai virar caixa. E o caixa começa a devolver, né? Paga o banco, paga o fornecedor e, eventualmente, paga o investidor. Então, quando a gente olha para esse processo, a gente tem que perceber que tudo que existe dentro da organização, ela ou foi, ou é, ou será caixa, né? Em algum momento, esse capital ele transita pelo caixa. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, a empresa XPTO teve um problema de caixa. Nenhuma empresa tem problema de caixa, ela tem um problema operacional. Ela tem um desequilíbrio nas operações que gera uma necessidade de caixa e aí ela tem que recorrer, por exemplo, a banco para fazer frente a despesas, a coisas desse tipo. Aí realmente ela tem um problema de desequilíbrio na operação, né? O caixa é só um resultado, ele é só um local por onde o processo passa. Isto é o que se chama de fluxo de caixa, né? As pessoas entendem às vezes o fluxo de caixa como, não, vou lá anotar o que entrou, o que saiu. O fluxo de caixa é a compreensão realmente de todo esse trâmite de dinheiro, todos os seus ciclos, todos os seus prazos, para entender em quanto tempo esse dinheiro demora para voltar. E eu vou mostrar um exemplo bastante simples para tentar facilitar a compreensão dessa movimentação de caixa. Então, imagina uma situação bastante simples. Eu só tenho duas contas, eu tenho só fornecedores e eu tenho estoques. E, evidentemente, do mesmo valor, né? Porque sempre que eu tenho como origem, eu tenho como aplicação. Tudo que eu tenho no ativo representa, do outro lado, um passivo. Essa é a estrutura contábil. Mas pense, eu tenho estoque, tenho fornecedor, R$ 1.000. Até aqui, nenhum problema. Imagina que eu passe um determinado período, né, com essa estrutura. Qual que é o capital de giro dentro dessa operação? Ele é absolutamente zero. Né? Tudo que eu tenho dentro da empresa está financiado pelo fornecedor. Então, eu não tenho capital de giro. O meu capital de giro operacional, ele é zero, ele está em equilíbrio. Eu não preciso de nada. Tudo que eu tenho aplicado está financiado por alguém. Que eu faço uma operação de venda desses estoques, eu zero o estoque. Troco todo o meu estoque por venda, ok? Então, vendi por R$ 1.200. É uma operação lucrativa, né? Ela me dá um resultado de R$ 200. Então, evidentemente, quando eu vou fazer o equilíbrio da operação, lembra, ativo é sempre igual ao passivo. Eu tenho, então, uma venda de R$ 1.200, que me gerou um resultado de 200, e os fornecedores de 1.000. Mas onde está aplicado? Porque venda não é uma aplicação, venda não é um ativo, né? O ativo é como que você recebeu essa venda. Então, se você recebeu essa venda, por exemplo, dividida em R$ 700 como contas a receber e R$ 500 como veículo usado, você tem um ativo de R$ 1.200 para um passivo de R$ 1.000. Tá? Então, significa que nesta situação, você tem um capital de giro de R$ 200. Por quê? De quem é o resultado? O resultado é do investidor, né? Ou seja, o resultado faz parte do capital. Ele transita pela operação. Ele ajuda a sustentar essa operação durante um período. Então, numa situação como essa, eu continuo tendo uma situação, evidentemente, de equilíbrio entre ativo e passivo, mas não tenho mais equilíbrio entre o que eu tenho em capital de giro ativo e o que eu tenho em capital de giro passivo. Ou seja, eu tenho uma necessidade de financiar esta operação. E vejam que, na verdade, eu tenho zero de caixa, né? Embora eu tenha uma operação que resultou em R$ 200, ou seja, eu tinha uma venda de 1.200
que virou contas a receber e que virou veículo usado. Tá? Isto gera o meu capital de giro de R$ 200. Mas no caixa eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente nada. Meu caixa é zero nessa situação. Então, uma operação mesmo lucrativa pode não ser geradora de caixa. Isto é uma coisa bastante importante, porque às vezes quem está na operação, tocando a operação, e às vezes é questionado com relação à administração do capital de giro, e ele responde, não, mas eu estou tendo lucro. Né? Só que esse lucro não necessariamente gera caixa. Imagina que num determinado momento eu vou ter que pagar o fornecedor. Né? E eu não tenho caixa. Eu tenho R$ 1.000 para pagar, eu tenho R$ 1.200 em ativos, 700 em contas a receber e 500 em usado, tenho lá um resultado da minha operação de venda de R$ 200, mas eu não tenho nenhum caixa. Então, como que eu vou pagar isso? Isso aqui é o capital do investidor como agente financiador desse processo. Ou, eventualmente, isto é banco. Né? Ou seja, eu tenho que ir lá buscar um capital e equilibrar o meu caixa. Então, quando você pega uma situação como essa, eu não tenho uma operação deficitária no sentido de resultado, ela me dá lucro, ou seja, ela é lucrativa, mas ela é deficitária no sentido caixa. Ela não me gerou caixa suficiente para fazer o pagamento do fornecedor. Então, este desequilíbrio no tempo é que gera as necessidades de caixa. Se a empresa ela é capitalizada, ela consegue manter isto razoavelmente bem. Se a empresa trabalha num nível de risco mais alto, ou seja, trabalha mais alavancada em capital de terceiros, ela já precisa mais recorrer a banco. Isso, evidentemente, o que gera? Se eu tenho um banco, ao invés de ser o capital como agente financiador desse processo, eu tenho um juro explícito, ou seja, eu tenho um juro que aparece no meu resultado. Se eu tenho capital, eu tenho um juro implícito, ou seja, o custo de oportunidade de uso desse capital em outra operação. E ele não aparece diretamente no resultado. Por isso que a gente calcula isso. Por isso que a gente mede o capital de giro operacional, né? E aplica uma taxa para remunerar, nesse período, o fluxo de caixa. Por isso que é muito importante estabelecer um ciclo financeiro, ou seja, tempo de recebimento, tempo de estocagem, o tempo de contas a pagar, num equilíbrio. Por quê? Quanto maior for esse ciclo financeiro, quanto mais dias eu tiver, mais tempo eu preciso de capital. E é isso que gera o custo financeiro. E é isso que gera a necessidade de capital. Mesmo em operações em que há um perfeito espaço, né? Quando a gente olha para o ambiente comercial. Eu tenho uma venda saudável, eu obtive aqui um markup de 20%, mais ou menos 18% de cima para baixo, né? Quer dizer, comprei por 1.000, vendi por 1.200, tá tudo bonitinho, tudo certinho, tudo como manda o figurino, mas gerando uma tremenda pressão de caixa. Por quê? Porque foi vendido de uma forma em que eu não consigo gerar caixa. Evidente que em algum momento esse contas a receber vai se realizar, tá? Então ele alivia essa situação. Portanto, quando eu diminuo os meus ativos, né, eu tenho uma geração de caixa, né, eu recebo, tenho uma geração de caixa e eu não tive operação nenhuma de venda. Né? Então, eu tenho um fluxo de caixa positivo e não tenho nenhuma operação de venda. E eu posso vender esse veículo usado. Posso vender esse veículo usado com lucro ou com prejuízo. Né? Se eu vendesse esse veículo com prejuízo, vamos dizer que eu vendesse ele a R$ 450, eu ia tirar dos 50 do meu resultado, mas o meu caixa receberia 450. Então, eu posso ter uma operação que ela é
deficitária sob a ótica do resultado, ou seja, ela gera um prejuízo, e mesmo assim ser geradora de caixa, porque ele foi vendido à vista. Então, essas relações, quando a gente olha, não dá para acompanhar uma a uma. É impossível você fazer isso no 1 a 1. Mas quando você olha para o balanço, o que você tem? Você tem toda a soma das contas a receber, toda a soma dos veículos, toda a soma das peças lá no meu estoque, as recebíveis, garantias e etc. E eu tenho todas as origens de recurso. Eu sei quanto tem de capital, eu sei quanto tem de financiamento de fornecedores, etc. Então, esse movimento é o movimento de caixa. É esse movimento que a gente viu aqui nesse ciclo, tá? Nessa movimentação. E é por isso que a gente controla o capital de giro com essa intensidade e com esta pressão, vamos dizer assim, sobre a operação, porque o caixa não é uma operação, uma circunstância fora do negócio. O caixa, ele é efetivamente o resultado da operação de venda, né? De como você vende, como você recebe, quanto se forma de contas a receber, quanto se forma de veículo usado, quanto se gera de capital de giro. Tá? Então, numa situação como essa aqui, se eu for medir o meu capital de giro é de R$ 1.200. Por quê? Eu só tenho ativo, eu não tenho nada do lado do passivo, operacional, que financie esse processo. Então, você tem uma necessidade muito grande de capital, mesmo você tendo uma operação lucrativa. Tá? Quando a gente faz a aplicação do custo financeiro dessa operação, é para entender se essa operação, além de lucrativa, ela é rentável. Então, sempre aquilo que a gente repete, a lucratividade é uma relação entre o que sobrou da venda, o resultado da venda, contra o valor da venda. E quando a gente olha para a, a rentabilidade, qual é o dinheiro que eu apliquei dentro dessa operação, como acionista. Né? Nesta situação, o acionista está aplicando todo o capital que ele colocou, mais o resultado que ele oferiu durante esse período. Então, você tem oscilações no capital de giro, você tem oscilações no caixa, sem ter necessariamente oscilações de resultado. E alguma pergunta, alguma questão? Podemos ir para os resultados?